seu programa de debate de ideias. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcos Vieira e este é o Verso, o seu programa de debates. E no programa de hoje, vamos abordar o tema maioridade penal. As regras da maioridade penal estão prestes a serem alteradas no Brasil. Desde o ano passado, a pauta está em trâmite no Congresso Nacional. A ideia é de reduzir a idade mínima com que uma pessoa pode ir para a prisão em caso de crimes hediondos. Em sua última pesquisa sobre o tema, o Datafolha apontou que 87% dos brasileiros são a favor da redução. Mas será que a redução é a solução? Vamos discutir isso ao longo do programa. E para entendermos mais sobre a ressocialização de jovens, a nossa repórter Regiane Gomes visitou o Lar Batista de Crianças e conversou com o responsável pela entidade. Vejam só. O Lar Batista Criança é uma entidade social sem fins lucrativos, que atende crianças e adolescentes em situação de risco. Para saber como funciona a entidade social, viemos até aqui conversar com o diretor Marcos Schunemann e a psicóloga Márcia Lopes de Menes. Eu já trabalho em abrigo há 11 anos e trabalhei 8 anos para a Fundação Casa. O abrigo é um serviço de acolhimento a crianças que são vítimas de violência doméstica e de maus tratos. Aí nós fazemos um trabalho para fazer com que essas crianças voltem para suas famílias. Então a gente trabalha com as famílias e com as crianças. Trabalhamos com o CCA, que é um centro de atendimento para crianças e adolescentes, que é um trabalho externo. Também nós encaminhamos as crianças para a terapia, aula de reforço, matemática, português, física, química. Nós temos voluntários que fazem trabalho de roda de leitura. Nós temos um convênio com o governo e nós recebemos uma ajuda para mantermos a casa. E essa ajuda é para manter em todas as áreas necessárias, educação, na área da saúde, questão de roupas, alimentos. Dentro da fundação são adolescentes infratores que sofrem uma medida socioeducativa. E no caso eu trabalhava com os adolescentes que recebiam uma medida de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade. Eu acho que as crianças, não só as crianças como os adolescentes, eles são vítimas de um problema familiar. Faz uma diferença muito grande a família em todo esse contexto. Tanto no serviço de acolhimento a crianças e adolescentes, quanto na fundação, para as crianças que vão para a fundação, né, para o adolescente infrator. Isso faz uma diferença tremenda. Uma família que tem menos problemas, principalmente de ordem emocional, ela acaba causando menos problemas nessa criança, né? A família, ela é quem mais interfere na qualidade das atitudes do comportamento das crianças. Nós percebemos quando efetivamente existe um compromisso da parte deles também em aceitar ser ajudados, aceitar a trabalhar com autonomia e preparando eles para o futuro. Eu não sou favorável à redução da maioridade. Eu acho que isso não faz com que a criança ou adolescente se envolva com o crime. Até porque é um problema estrutural e é um problema familiar. Então a gente está falando de políticas públicas. Se a gente não resolver o problema da política pública, esse problema vai continuar existindo da mesma forma. Eu sou a favor porque eu acredito que se um adolescente ele tem a capacidade, ele pode votar, então ele também é responsável por outros atos que ele venha a cometer. Muito bacana a reportagem. E para debater sobre este tema tão comentado no país nos últimos anos, recebemos aqui em nossos estúdios, para um bate-papo, o estudante de Direito do 9º semestre pela FMU, Felipe Prates. Obrigado, Felipe, pela sua participação. Boa noite. Sou estudante do 9º semestre de Direito e esse tema é bem interessante, que vai abordar também o tema de conclusão do curso que eu estou fazendo, que é a aplicabilidade da dignidade da pessoa humana no sistema carcerário. Também recebemos aqui a psicóloga Ângela Maria dos Santos, que faz mestrado em psicologia voltado a adolescentes em conflito com a lei. Muito obrigado pela sua participação, doutora. Boa noite, Marcos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, na pessoa da Giovana, a possibilidade de estar aqui e a gente poder debater esse tema tão caro para a nossa juventude e o futuro do nosso país.
Eu sou Ângela, sou psicóloga, trabalho há 16 anos na Fundação Casa e participo de alguns coletivos. Participo do Conselho de Saúde do município de São Paulo. Sou primeira tesoureira da ASP Brasil, que é uma associação do sócio jurídico, e também sou delegada do Sindicato do Psicólogo, como também do Citraenfa, que é o nosso sindicato de base. Ok? Ótimo. Vamos à primeira pergunta. Vou explicar antes como funcionará o nosso debate. Nós temos aqui levantado algumas informações sobre diversos assuntos vinculados à mídia, vinculados a crianças e adolescentes. Vamos contextualizar a questão, colocar alguns dados para as pessoas que estão em casa se interem mais sobre o assunto e ambos terão direito à fala, à sua opinião. Vamos começar. Há uma visão popular que diz que o adolescente, a partir dos 16 anos, pode ser responsabilizado pelos seus atos, pois eles já teriam consciência de suas atitudes, como, por exemplo, o ato de votar, que podemos dizer que exige consciência e responsabilidade por parte do adolescente. Portanto, a pergunta, vou começar com você, doutora. Você acredita que o ato de votar mostra que a pessoa ela tem conhecimento, consciência do que ela está fazendo? Então, eu acredito que o ato de votar não é obrigatório, é opcional. Então, um adolescente, ele pode votar, mas não pode ser votado. Ele não pode se candidatar com essa idade para ser um representante da nossa sociedade. E o fato dele ele poder votar não é para sempre. Ele pode, na próxima eleição, se ele estiver arrependido, voltar atrás do que ele pensa, fazer novas opções. Então, eu acho que isso não seria argumento para validar a redução da idade penal. Você, Felipe, qual a sua opinião sobre isso? Então, no tocante ao direito do voto do adolescente com 16 anos, eu acredito que isso também não é só um fundamento para ele ter uma responsabilidade penal. Porque até então, até os 17 anos, dos 16 aos 18 anos, o voto ele é facultativo. Ele não é obrigatório por um cidadão que tem uma idade maior a 18 anos, superior a 18 anos. E é como a doutora falou, eu concordo também que isso não é uma base fundamental para trazer uma responsabilidade penal ou uma responsabilidade civil. E, no meu ponto de vista, um principal alicerce para fazer com que esse adolescente ele passe a responder penalmente, criminalmente, é a realidade da sociedade hoje. E a verdadeira finalidade do direito penal, da sanção penal na sociedade. Esse é o meu ponto de vista. Nós não podemos se basear somente no direito do sufrágio universal, no direito do voto. Entendo. E isso vai muito além para você ter uma responsabilidade civil, uma responsabilidade penal. Sim, sim. Vocês têm uma opinião bastante parecida. Vamos agora para a próxima pergunta. Se a redução da maioridade penal for aprovada, jovens infratores irão para prisões comuns e vão entrar em contato com presos mais velhos. Como fica a recuperação desses jovens entrando no meio carcerário com pessoas mais velhas? E as prisões brasileiras, você acredita que elas estão preparadas para recuperar os jovens? Começa por você. No tocante à aplicabilidade da sanção penal para um jovem, para um adolescente de 16, 17 anos, tem que ser muito bem planejado. Por quê? Você não vai pegar um adolescente e colocar numa célula com indivíduos de 30, 40 anos. Acho que o que tem que ser discutido é a redução. Eu sou a favor da redução, sim, porque a realidade hoje da sociedade é completamente diferente na vigência do direito penal, do Código Penal. E o que deve ser estudado é até que ponto esse indivíduo ele pode ter contato com infratores de maiores riscos.
Então, a verdadeira finalidade do direito penal, da sanção penal, é o quê? É reintegrar, é trazer de volta o infrator para o ciclo social. E a partir do momento que você tem um sistema falho, uma inaplicabilidade da sanção penal no tocante à reinclusão social, no tocante a você reeducar esse indivíduo, você não pode falar que você vai jogar ele ou você vai prender ele junto com maiores infratores. O que deve ser levado em consideração é o quê? É que precisa ser estudado como vai ser aplicada a sanção para esse indivíduo. E para isso nós temos vários meios, como Fundação Casa, que precisa de um projeto e tudo. Entende? Você, doutora, acredita que as prisões estão recuperando nossos jovens e até mesmo os adultos? Então, nós não temos dados que comprovem que o rebaixamento da idade penal vai reduzir o índice da criminalidade. Ao contrário, o nosso sistema prisional aqui é um dos piores que existe. E a reincidência, segundo os dados, que para o sistema prisional é 70%. E no sistema socioeducativo, nós temos uma reincidência que dizem que caiu para 20%. Então, o sistema socioeducativo ainda recupera muito mais do que o sistema prisional. Vamos agora para o intervalo. Nosso programa está muito bacana. Você aí de casa, continue conosco. Estamos apresentando Versus. Voltamos a apresentar o Versus, que hoje discute o tema da redução da maioridade penal. Continuando o nosso debate, vamos a mais uma pergunta, trazendo também alguns dados aqui. Em 2014, cerca de 150 mil denúncias de maus tratos a crianças e adolescentes foram feitas através do Disque 100. O relatório, realizado pelo canal, mostra que grande maioria das vítimas, cerca de 55%, tem menos de 11 anos. A violência do tipo mais comum é a negligência, seguida de violência psicológica, com 45%, física, com 21% e sexual, 13%. A pergunta direcionada para o Felipe, em base desses dados, é: o jovem que sofre algum tipo de violência, você acredita que ele tem mais chance de entrar para o mundo do crime? O que acontece? Isso já é uma patologia, né? Então, se você tem o seu ciclo familiar e o ciclo familiar ele já tem esse desequilíbrio, é bem provável que esse indivíduo ele vai ter um distúrbio em decorrência da revolta que vai causar no emocional dele. Então, os números mesmos falam que a criança que ela não tem uma base, um fundamento, não tem carinho, amor, respeito dentro do seio familiar, é bem provável que essa criança vá para um outro caminho que não seja o correto, né? E você, doutora Ângela? Então, apesar da gente ter a Constituição Federal, que no artigo 5º e 6º assegura que são direitos e prioridades da criança e do adolescente, saúde, moradia e educação, e que não é só a família que é responsável para assegurar esses direitos, a gente ainda observa muita dificuldade. Na minha prática, eu tenho observado que a questão da violência doméstica é um dos maiores fatores que faz com que o jovem se torne violento. Então, eu acho que a gente tem que, sim, assegurar esses direitos, não cabe só à família, cabe à sociedade e à comunidade assegurar esses direitos, mas também que a gente teria que interferir como
políticas públicas diretamente na questão da violência doméstica. Okay? Certo, ótimo. Um dos fatores que faz o jovem entrar para o mundo do crime é a desigualdade social, pois jovens pobres, moradores de periferia e negros ainda sofrem muito preconceito no mercado de trabalho e no meio acadêmico. Doutora, o combate a estas desigualdades sociais poderia ser uma ferramenta para a diminuição dos jovens entrarem para a criminalidade? Sim, então, nesse momento, nesse atual contexto, onde a gente vê a redução de direitos sociais e a pauta do Congresso ter as PLs em relação à redução da idade penal e não pautar a questão dos direitos sociais, eu acho que isso é muito preocupante. Eu acho que a gente está indo para uma tendência de um aumento à criminalidade, a aumento a essa desigualdade, né? Que o nosso Congresso, nesse momento, ao invés de estar pautando questões que contribuam para reduzir essa desigualdade, a gente está pensando em questões de que aumente a punição. Então, estou muito preocupada. Você concorda com isso? No meu ponto de vista, não é nem a questão de aumentar a punição. É no sentido de procurar uma solução para a realidade da sociedade. Porque uma das características que a Constituição Federal ela precisa ter são os elementos socioideológicos. Qual a ideologia que a Constituição daquela sociedade, daquele Estado democrático de direito adota? E a desigualdade social é algo muito preocupante, sim. Porém, você utilizar esse termo para justificar um erro, eu acho errado. Por quê? O adolescente que ele comete a infração, ele já sabe o que ele está cometendo. Então, você deve se pensar muito em questão só de desigualdade, porque você vê adolescentes de classe média, de classe alta, que comete uma infração penal. Muito interessante essa sua colocação. O debate está muito bom, só que agora nós vamos ter que ir para um breve intervalo. Já voltamos com o Versus. Estamos apresentando Versus. Voltamos a apresentar Versus. Versus, o seu programa de debates, está de volta, hoje discutindo o tema maioridade penal. E para isso, nossa repórter Regiane Gomes foi às ruas para descobrir o que o jovem pensa sobre este assunto. É com você, Regiane. O tema redução da maioridade penal causa muita polêmica. Como vimos, segundo uma pesquisa do Datafolha, diz que a maioria dos brasileiros são a favor. Mas será que isso é verdade? E se sim, por que são favoráveis? Para saber melhor, nossa equipe está aqui no centro de São Paulo para ouvir a voz dos jovens. Esse é o quadro O Jovem Fala. O que você acha da maioridade penal passar de 18 anos para 16 anos? Eu não concordo. Porque eu acho que não é só isso, a gente tem que pensar, eu acho que isso não resolveria o problema da criminalidade. Eu acho que o problema é outros fatores, não é só reduzir. Eu sou a favor, porque eu acho que jovens a partir de 16 anos já têm uma noção do que eles estão fazendo e já têm que lidar com a responsabilidade dos atos deles. Eu acho que é um absurdo, porque você vai acabar colocando os jovens num lugar onde tem bandidos mais experientes, eles vão acabar na prisão, vão acabando se envolvendo com pessoas piores que eles e vão sair de lá piores do que entraram. Eu acho super a favor, já que com essa idade, uns 16 anos, a pessoa já tem a consciência dos atos dela. Então ela pode também muito bem responder pelos atos que ela faz, pelos crimes que ela cometeu. É justo em comparado assim, com outros países do mundo afora, Europa, Ásia,
Eu sou contra a maioridade penal, porque eu acho que diminuindo a maioridade penal, você vai aumentar o nível de pessoas, de carcereiros em prisões, você não vai oferecer uma boa qualidade educacional, você não vai ter uma infraestrutura populacional para essas pessoas, para esses jovens, que eles precisam de educação, eles não precisam de uma redução da maioridade penal. Olha, eu acredito que seja vantajoso, eu sou mais a favor, né, de que passe para 16 anos, porque eu acredito que o jovem ele deve ser responsável pelos seus atos. Hoje em dia é muito fácil o jovem que ele tem menos de 18, ele passa uns dias na Fundação Casa, poucos dias depois ele está fora, já está praticando os crimes novamente e não existe uma penalidade, não existe uma responsabilidade. Eu acho que é válido sim, eu acho que é importante, mas eu acredito também que exista uma certa desvantagem porque você vai acabar criando um novo problema para essa faixa etária dos 14 até os 16, por exemplo, que são influenciados pelos mais velhos, podem ser usados pelos mais velhos para cometerem crimes dos quais eles não vão ter como arcar, diferente dos de 17 e 18. Então, mas eu sou mais para a favor, realmente. Eu acredito que vai resolver, porém pode gerar novos problemas. Bem, vimos diversas opiniões sobre o tema. Vocês acreditam que a mídia contribui de uma forma negativa ou positiva sobre este assunto? Então, analisando até mesmo o ponto de vista dos jovens, dos adolescentes, você percebe o quê? Que a principal preocupação deles é que isso não resolve o índice de criminalidade. E eu concordo que isso não resolve. Isso é um primeiro passo para você tentar procurar reduzir esse índice. Porque quando você fala de menoridade ou redução da menoridade penal, você se remete ao quê? A uma política pública. E é óbvio que você não vai pegar um adolescente e encarcerar ele com um infrator que tem já ali 20, 30 anos no crime. E a mídia, ela influencia muito. Como eu falei, eu sou a favor da redução da menoridade penal. Por quê? Porque hoje a realidade é completamente diferente há 20 anos atrás. Então, há 20 anos atrás, você pegava um adolescente de 16 anos, ele não sabia muita coisa que um adolescente de 10, 12, 13 anos sabe hoje em dia. Então, em decorrência da publicidade, da abertura em questão de criminalidade, da inimputabilidade e da falta de aplicação de uma sanção penal para um adolescente, eu acredito que isso influencia muito, sim. Até mesmo para as grandes facções e para os líderes dessas facções utilizarem esse adolescente para cometer o crime, já porque ele é inimputável. Você concorda com ele? Então, eu acredito que as mídias tradicionais influenciam negativamente, né? Eles fazem um apelo emocional e muitas pessoas já sofreram violência, já viram algum ato de violência. Então, que sentimentos afloram nessas pessoas? A mídia tradicional acaba reproduzindo a falta de segurança e isso leva a população a querer a vingança. Agora, eu também não sou tão pessimista assim. Eu acho que a gente tem aí o advento da internet e a internet está trazendo outros tipos de mídias e chama atenção para a gente pensar no que está acontecendo, principalmente em São Paulo, que São Paulo é o maior sistema socioeducativo do Brasil. Nós temos 10 mil adolescentes internados. E a gente não pode desconsiderar que, através da internet, os jovens estão tendo uma nova possibilidade de comunicação e de reproduzir a notícia. Então, acho que a juventude está conseguindo, através de uma mídia alternativa, fazer muitas coisas que a gente não consegue, né? Se organizar e tentar falar de uma outra maneira que não seja a criminalidade, né? Aproveitando o gancho, vamos falar um pouco sobre os jornais sensacionalistas, principalmente os televisivos.
eles mostram as ruas cada vez mais violentas com jovens infratores. O que você acha disso? Então, eu acho que é essa questão. Esses jornais, eles exploram a questão da violência. Essa questão da violência aflora sentimentos nas pessoas de insegurança e que as pessoas vão pedindo uma punição maior e em função de buscar uma segurança maior. Você acredita, então, que seja de acordo com o impacto? É, o impacto. Você acredita nesse impacto? O que, na verdade, essa mídia alternativa, ela abre portas também para os jovens que pensam que o protesto, a manifestação é uma questão de banalidade. Então, a doutora ela citou o passe livre, as escolas que foram ocupadas pelos estudantes. O que nós não podemos esquecer é o quê? Que existem adolescentes e jovens que aproveitam essa oportunidade para banalizar um ato de protesto. Então, se você analisar lá nos anos 70, 80, os estudantes eles tinham uma força e uma voz muito ativa na sociedade. Certo. Felipe, aproveitando que você está com a voz, nós estamos quase no nosso fim do debate. Eu gostaria de ouvir de vocês as suas considerações finais, se vocês são a favor ou contra a redução e por quê. Desde quando começou o programa eu tenho falado, eu sou a favor da redução, sou a favor de políticas públicas no sistema penitenciário, porque ressalto que a finalidade do direito penal é reintegrar, ressocializar, resgatar o indivíduo para o ciclo social. É como o sociólogo Durkheim falava, que só haverá uma inclusão social a partir do momento que a sociedade fazer com que aquele indivíduo se sinta importante, se sinta no ciclo. Então, se você tem um adolescente que ele está perdendo, que ele está saindo do ciclo social, o que você tem que fazer? Criar políticas públicas, esse é o principal ponto. Políticas públicas e uma reforma no sistema penitenciário. Só aí a gente vai falar em um índice menor de criminalidade. Ótimo. Você, doutora, se demonstra contra ou a favor? Eu sou contra a redução da idade penal. E, como eu sou psicóloga, eu gosto de contar casos, de trazer, porque a gente fica muito preso a números. Eu acho que isso é muito o papel do gestor. Então, eu gostaria de falar de um caso, lembrando de um atendimento individual realizado a um jovem, que antecede a uma grande rebelião. O jovem apresentava uma fragilidade egóica, sem figuras parentais, sem pai e mãe presente. A mãe havia morrido de HIV. Segundo ele, era profissional do sexo. Existia um histórico de incesto familiar e ele ele tinha uso abusivos de droga. Ele chega na sua fala e pergunta: o que vai acontecer? Mostra-se confuso, permanece em silêncio o resto de todo o atendimento, sem dizer nenhuma palavra. Sua mudez traz muitos significados que não consigo compreender naquele momento. Posteriormente, saiu de férias, acontece a rebelião e o jovem se desagrega. É internado em um equipamento de saúde mental, permanecendo muito tempo e depois transferido para um abrigo com pessoas com problemas de saúde mental. Continuo essa minha pequena reflexão sobre esse tema e pergunto: o que vai acontecer com a nossa juventude? Faço aqui uma referência a um filme com esse nome. E agora, para onde nós vamos? Esse filme retrata a violência entre duas culturas. E as mulheres, mães desse filme, fazem de tudo para os seus filhos não seguirem o seu destino, que já são predestinados à morte, porque eram culturas diferentes e eles, com essa cultura, um matava o outro.
Então, terminando aqui, eu digo que a nossa juventude morre no nosso país como se tivesse uma guerra não declarada. Saiu um estudo essa semana que morrem mais adolescentes no Brasil do que na guerra da Síria. Então, por todos esses dados, a psicologia é contra, porque também tem uma questão do desenvolvimento da pessoa, do indivíduo. Então, tem estudos que já comprovam que existe uma maturação e que essa maturação dá dos 10 aos 24 anos. Tendo mais um minutinho só, falo também da contradição. Nós temos um avanço legalista, Constituição Federal, o ECA, o SINASE, mas ainda temos, na prática, a herança do sistema prisional. Nós não estamos ainda fazendo socioeducação aqui no nosso país. Muito bacana a visão da senhora. Okay. Esse lado psicólogo realmente tem que ser levado em consideração aí para os nossos governantes. Eu quero agradecer novamente a participação dos nossos convidados de hoje, né? E também aos nossos apoiadores, que graças a eles foi possível a realização deste programa. A rede F-Parking de estacionamentos, a indústria e comércio de imóveis Viquiato, ao Lar Batista de Crianças, a rede de imóveis Interdomos Laffer, a Bernal Vidros e Molduras, a lavanderia Algi Clean, ao espaço Ulalá, aluguel de trajes finos, Devore Massas, ao Citraen, Sindicato das FEBENs, a especialmente Cristiane Mineco, consultora de imagem Make Hair, a Móveis Citonflex e ao nosso amigo querido cenógrafo Marinho. E a todos vocês, obrigado por acreditarem no projeto Versus. Obrigado a você de casa e toda a equipe. Nos vemos no próximo programa. Este foi o Versus, programa de debate de ideias. Boa noite.